Não é, Gente! gente? Porque a coisa de ficar no grupo ou naquele outro aplicativo de áudio não é a mesma coisa que isso aqui, gente. A gente aqui, as quatro, a gente tem aqui, olha que situação. Uma ex-BBB campeã de BBB. Pelo amor de Deus. Uma irmã de um atual participante. Uma BBB maníaca. E uma comentarista de BBB. Sim, Marina não. Azevedo. Chamar, ela faz Apaixonada. mais incríveis do BBB, juro. Que Ela- time! Não, Incrível. ela leva a sério. Eu fico assim esperando o texto dela, porque eu me pauto o que eu Total. acho sobre o BBB no que ela acha, entendeu? Eu também. Nossa, É eu E eu sempre já ia fazer um textão nesse instante, porque eu tô revoltada com o pessoal que tá desqualificando os participantes, que eu sempre acho que a gente tem que entender que todo mundo tá passível de errar. Senão Claro. a gente, na verdade, eu sempre digo, nosso erro é acreditar que o outro não vai errar. Exato, a gente colocar a nossa expectativa no outro, né? Esperar que ele corresponda. Todo mundo tá total. sujeito a errar. E eu sinto, eu, pelo menos como espectadora, o BBB é uma montanha russa. E hoje você escreveu uma coisa que é real. O mocinho que a gente está amando hoje, amanhã ele dá uma escorregada, a gente já tá odiando. Estamos aqui com Thelminha, que é a campeã, e que não começou a sua jornada como alguém que era vista como campeã. Apesar de Não. ser, Thelminha, que eu já confesso aqui que eu já torcia por você. Desde Ai, o início, Cléo! você sabe por Cléo quê. também! Gente, Desde o é início. muito real isso, né? E a gente tá vendo isso de novo. Essa coisa acontece lá dentro e acontece aqui fora, da gente já rotular as pessoas e falar, esse é o campeão, esse só erra, sabe? De cara, assim. E é o que você falou, até a metade do jogo ninguém diria que eu seria campeão. Eu tava ali com a minha estratégia, meu bem, só observando, vendo o circo pegar fogo. Foi a hora que eu tiver que falar, eu vou falar. Mas eu vou esperar aqui o meu momento. E cada um tem o seu momento no jogo, né? O jogo é feito de altos e baixos, as histórias vão se renovando. E eu acho que é isso, é por isso que são tantos dias, né? Sim, eu tô amando que o pessoal tá comentando e o pensando assim, quem é o irmão dela, no meu caso, pra mim? É Tô o pensando Gil, que eu é sou o a irmã Gil. de Gil. Porque vocês três são famosas, né? E eu sou conhecida. Eu sou aquela pessoa que a pessoa fica assim, eu acho que eu conheço ela de algum lugar. Aí todo mundo sabe, Preta Gil é filha de Gilberto Gil, né? Thelminha campeã. Cléo Pires, que é a filha de filha de Glória Pires, Roberto Abjura, Carlos. irmã de Fiuk. Eu já quero confundir mais. É a filha de Roberto Carlos, irmã de Fábio Júnior, Regina filha Duarte. de Fiuk. Olha, o Fiuk chegou aqui, o admin. A gente tem que Fiuk chegou. exaltar os admins, né, gente? Não, total, Sim. mas assim, não é porque é admin do meu irmão, mas ele é um gênio. É. Eu acho. Ele é um gênio porque ele faz piada com ele mesmo, com o meu irmão, com a coisa toda. Eu amo. E eu Como é ia que falar deve ser exatamente isso, isso. Eu né? acho que os admins estão pegando essa coisa, né, de entender que a melhor sacada é exatamente brincar com a situação, porque nenhum participante está sendo, ai meu Deus, as pessoas vão fazer algumas coisas que a gente vai dizer, poxa, que besteira, ou então vão ter comportamentos que a gente vai dizer, nossa, que escândalo. Mas aquilo, né, é algo que a gente, inclusive, no nosso cotidiano, a gente também age assim, né? Nós somos seres analógicos, nós temos, né, subidas e descidas. O que vocês acham de eu tirar os comentários para poder as pessoas não verem a Cléo, que, né, essa deusa. Eu acho que eu consigo fazer isso, gente. Não consigo? O que é Acho que tirar os sim. comentários? É, para poder desativar comentários. Para poder a gente se ver aí, ó. Gente, vocês estavam falando de ADM. Hoje em dia, o jogo depende tanto, assim, é um jogo lá dentro e um jogo aqui fora, né? Briga lá dentro e briga aqui fora. E se o ADM não for assim, sensato, centrado, ele acaba estragando o jogo da pessoa também, né? Então é muita Total. responsabilidade. Parabéns aí para todos os Não, ADMs, que não é uma tarefa fácil mesmo. Não é. A Nossa, gente que pelo tem um amor de Deus. grupo, eu e Maíra, a gente tem um grupo de BBBs maníacos. Mas assim, no nível que eu... Quem tá nesse grupo? Quem tá nesse grupo? Não, você não tem noção. Ah, eu também E é quero um grupo... participar. Acho que você entrou, Thelma, no grupo, não foi? Enfim. É E tanto aí, grupo, Ele gente. não vai continuar nessa sala se a É. gente não for convidar esse grupo. e É a porque gente você fica, tá a com gente seu pega irmão ódio dos participando, a gente vai admins avaliar algumas seu horas. comportamento. No final da Thelma no Big Brother,
a gente pegou ódio dos admins, porque uma coisa que estava acontecendo dentro da casa e outra coisa aqui fora. Então, as pessoas, o admin da Thelma estava se juntando com o admin da Rafa e a gente não queria, a gente queria que ele se juntasse com o do Babu, mas para a lógica do jogo dos admins, não era legal se juntar com o Babu. Olha, e a gente sofria, não foi, Thelma? Não foi? Eu fiquei sabendo dos bafos depois, ainda bem que eu tava lá dentro. Mal sabia eu que tava mais tranquilo lá dentro do que aqui fora. E era muito engraçado, inclusive, até aproveitar para dizer, todo mundo pensa que eu, mas Thelminha, nós somos amigas íntimas. Eu não conheço Thelminha pessoalmente, tá, gente? Nem eu! Não, é muito louco isso, né? Eu já acho, assim, que eu conheço vocês. Quando a gente se encontrar pessoalmente, vai ser muito estranho, porque eu falar, meu Deus, eu já tenho intimidade com a pessoa. E acho que também não conheço o Thelma pessoalmente ainda. Ninguém. Não consegui ver por causa da pandemia. Cléo, você sempre foi fã de Big Brother ou com a entrada do seu irmão você teve que dar uma atenção assim especial ao programa? Cara, quando começou a coisa de Big Brother, há, sei lá, 207 anos atrás, eu amava. Você era um bebê? Não era, né, amor? Eu tinha... Há 7 anos atrás, eu tinha 20. 21 anos. 21. E eu amava, eu assistia tudo e tal. Aí dei um tempo, aí eu acho que na edição antes da Thelminha, eu assisti, mas não fui muito assíduo, assim. Assisti um pouco. Mas no da Thelminha era, assim, vício. Eu até fiquei, tipo, eu me forcei há uns dias não assistir, porque eu acordava cedo pra trabalhar, aí ia dormir tarde pra caramba, só que aí entrou o negócio da quarentena, né? Que aí deu uma ajudada nesse aspecto, porque eu conseguia passar basicamente todas as noites assistindo. Eu falo muito isso, que eu acho que o BBB da Thelma teve isso, assim, de repente, chegou março, blum, acabou novela ao vivo, não tinha mais novela ao vivo, todo mundo trancado dentro de casa, a única coisa real acontecendo era o Big Brother, eles eram privilegiadíssimos de estarem juntos, porque a gente estava todo mundo isolado, e aí eu acho que teve um holofote maior por conta da pandemia. Eu até perguntei isso pro Boninho no Clubhouse, ele falou que não mudou nada, que a audiência foi a mesma. Mas eu pelo menos pelo meu ciclo social, eu vi gente que não via Big Brother assistindo, porque tava também. Né? Gente, eu descobri que tava grávida, o BBB acontecendo, aí era eu curtindo a gravidez do BBB. Minha filha, BBB. apaixonada pelo BBB, porque eu ficava calma, a menina começando a mexer, e eu nervosa querendo ver Thelminha ganhar. Minha filha, onde é que você ganhou? Eu gritei tanto que eu fiquei rouca. Você se lembra da gente gritando? Parecia que o dinheiro era meu, Thelminha. Nossa, eu juro, na minha conta. Eu vejo o vídeo hoje, eu tenho um pouco de vergonha de mim mesma, de tão louca que eu tava. Me ajoelhei no chão, eu agarrei a televisão, eu falava... Gente, emocionais. Mas, Tchamá, você, para fazer esses textos que você faz, porque eu acho eles muito profundos, sabe? Tipo, porque ao mesmo tempo eles são simples, tipo, são de fácil acesso mental, assim, são muito bem escritos, mas são profundos. Você fala de coisas profundas, você faz análises mesmo. E aí você escreve meio... Você assistiu, escreve, posta? Ou Se eu te contar uma coisa, eu escrevo e posto, inclusive é muito difícil eu reler. Gente, é só, né? Eu já vou. O Sereno entrou. Sereno, meu sobrinho. Preto, o jantar tá pronto. O jantar tá pronto. Gente, maravilhoso. Então, deixa eu te contar, Cléo. Na maioria das vezes, eu escrevo e não releio, porque eu tenho uma coisa, né? Eu sou jornalista. Se eu reler o texto, eu não tenho coragem de postar. Sabia? Gente, eu começo a ver defeitos, é por isso que às vezes sai com erro de português. E eu comecei a fazer um exercício, inclusive, de permitir que saia dessa forma natural. Primeiro, para poder mostrar que a gente erra, né? Que eu não quero ser aquela pessoa aqui, porque senão a gente cria um texto que dá um distanciamento, sabe? E eu faço questão de não fazer um texto professoral. Eu quero que seja um texto de troca. E na maioria das vezes, Cláudio, são situações que eu já vivenciei. Sabe? Ou como a pessoa que foi a vítima, ou como foi a pessoa
que foi opressora, porque eu também me reconheço com comportamentos escrotos em alguns momentos na minha vida, porque eu não sou um alecrim dourado, eu também sou uma pessoa com comportamentos equivocados e que faço um exercício constante para melhorar. Nem sempre eu posso estar. Eu tava pensando nisso esses dias, até falando, não lembro com quem, mas tipo, quando eu fui descobrindo a coisa das relações tóxicas, das relações abusivas, das coisas todas, eu fui também identificando várias fases da minha vida e vários momentos que eu fui tóxica, que eu fui abusiva, sabe? A gente reproduz, né? A gente reproduz e, tipo, tudo bem errar, só que, tipo, o que muda, eu acho, é que você vê que a pessoa tá querendo ouvir, tá querendo aprender, ela não tá só ali querendo se defender e, tipo, mal porque errou, ó, meu, tipo, não é sobre você, é sobre você melhorar e as coisas ao seu redor melhorarem, sabe? Tipo... Esse BBB, eu sinto assim, até os textos da Maíra falam muito sobre isso, como ele reflete a nossa sociedade aqui fora com lentes muito, né, amplificadoras de tudo, assim. Então, o paredão de hoje, por exemplo, para mim, ele é um exemplo dessa diversidade, dessa pluralidade que existe lá dentro e aqui fora, de 3 candidatos que não são bem vistos. Eu, particularmente, não gosto de coisas em cada um deles, mas são coisas completamente diferentes. Sim. O que eu não gosto no Arthur não é o que eu não gosto na Lumena e o que eu não gosto no Projota. Sendo que eu tenho um lugar de acolhimento da Lumena que eu não tenho com o Arthur e não tenho com o Projota. Que eu tenho. E que eu acho que... Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho muito. E a gente vem conversando muito sobre isso, que esse dia de hoje, é bem provável que ela saia. Eu fiquei me preparando, do mesmo jeito que eu me preparei para a saída da Carol da semana passada. Não é sobre elas saírem, é sobre como eu vou reagir à saída delas. E eu queria saber como Maíra, porque eu e Maíra somos... A gente é... A Cleo, ela passa, ela fala, ai, gente, eu vi meu irmão fazendo uma coisa. Eu falo, não, para! Eu fico direto no Twitter, eu falo, eu começo a responder, só que chega uma hora que você vê que geral tá querendo só, sacou? As pessoas estão querendo ter roupa ali. Então, mas acho que você consegue não se comprometer em se envolver. Você consegue ter uma visão muito... Até seu irmão lá dentro, você fala, quando você tem que criticar, ele você critica. Você é super coerente, assim, e lúcida, de um jeito que eu não consigo ser. E acho que Maíra consegue, mas eu não. Então eu prefiro, eu não sei. Não, menina, eu até quero aproveitar, Preta, essa oportunidade, né? Porque, assim, as pessoas têm uma tentativa de reduzir a gente que é mulher preta a uma coisa só. E aí agora, eu não sei quem foi que disse que é engraçado, que é assim, observe que essa tentativa é sempre quando é na ideia de nos depreciar. Tipo, a gente tem aqui Thelminha, campeã, médica, né? Rainha de bateria. E ninguém chama nenhuma mulher preta de Thelminha, porque chamar de Thelminha é um elogio, sabe? Então, nessa tentativa de nos reduzir, as pessoas não fazem assim. Essa redução a uma coisa só é sempre quando é com um olhar depreciativo. Tipo, agora eu não sei quem foi, eu trabalho com humor, e eu queria dizer para as pessoas, eu não sei quem foi que disse que é engraçado chamar uma pessoa de Lumena. Lumenou. Outro tá dia um amigo meu falou para mim, tá lumenando. E assim, não é engraçado, e é, inclusive, até agora vai ser o momento de ser Lumena, meu momento Lumena aqui na live. Vem. É racismo, tá? É racismo. Essa ideia de tratar uma mulher preta, um homem preto, com o nome de uma outra pessoa, é nos reduzir a uma única história. Acho que a Nanda já falou sobre isso. E é também negar as nossas subjetividades. Porque eu sou uma mulher preta, até uma mulher preta, preta é uma mulher preta, mas nós temos histórias distintas, porque nós somos várias. E quando você vai lá e fica chamando fulana de Lumena, e aí eu tô falando isso, inclusive, para as pessoas que estão fazendo isso de forma despretensiosa, porque, sim, eu acredito na boa vontade e na tentativa de ser um ser humano legal, mas isso não é engraçado. E aí é aquele olhar ignorante que desqualifica e desconhece a história do outro, porque eu e Lumena daqui de Salvador, e a gente não tem a mesma história. Eu não sou Lumena. Outro dia o rapaz falou assim para mim, você tá aí comentando, criticando Lumena.
mas eu ouvi dizer que você é igualzinha a ela. Eu falei, não, eu sou muito pior. Eu sou igualzinha a Maíra. Cara, amiga, Arrasou. você falou tudo. Eu acho que é muito importante essa fala. E principalmente, eu acho que é importante também a questão de falar, agora você está militando, você está fazendo uma coisa ruim. Não, existem formas de militar. Tipo, eu acho muito importante a militância. Eu aprendi muita coisa com a militância, sabe? Obviamente, existem pessoas que, cara, já estão com a tampa cheia, a tampa vai estourar, você está num momento de estresse, você é uma mulher preta dentro do Big Brother, se sentindo num lugar de estar tendo que ensinar coisas óbvias para pessoas, sabe, que não estão pensando sobre aquilo. Então, eu tenho esse lugar de acolhimento com ela, porque eu sinto que isso poderia estar acontecendo com ela, sabe? Mas, tipo, o Arthur eu sinto menos, porque eu penso, a sua dor tipo, eu nem quero falar muito, porque depois vai virar coisa ruim, porque já tem uma briga de torcida de Arthur com o Felipe, então... não se comprometa. Jamais. Quando começou o BBB, que a gente viu a quantidade de representatividade que essa edição estava levando lá para dentro, eu vi um post seu falando, agora a gente vai ter a oportunidade de ver que as pessoas negras pensam diferentes, né? Que são diferentes. Apesar da gente ter muitas dores em comum, a gente não é obrigado a pensar sempre igual. E aí eu falei, nossa, que bom que agora vai ter bastante gente lá dentro, porque aí a gente consegue entender a essência de um reality show, né, gente? Que é um jogo de realidade, que cada um age ali de acordo com as suas vivências, com as suas experiências, que nem a questão de militar. Eu não tenho propriedade para falar, por exemplo, como a Tia Má, que é uma jornalista que já estudou sobre isso. Eu passei 9 anos da minha vida estudando medicina, quer discutir anestesia comigo, eu fico horas falando. Agora eu não sei inclusive, citar você ficou horas em referências. pé Não, e ganhou a prova de resistência que não foi dada. Um propofol. Eu fiz um textão sobre isso, mostrando como as pessoas se incomodam quando a mulher preta vai lá e ganha. Tem sempre a necessidade de dizer que algo nos foi dado quando a gente conquista. Não, você ganhou essa prova de resistência que eu estava lá assistindo. Vamos voltar agora para o tema, que eu queria falar isso um dia na minha vida. Obrigada. Então, é isso. Acho que existem... lembra, tipo, dos... Ela lembra, né? Ela lembra. Eu acho que existem as formas também de você colocar, né, as suas vivências, as formas de militar. Por exemplo, eu não me considerava uma militante. Eu entrei lá dentro e falei, eu não sou militante. Quando eu saí, eu falei, mas eu militei. Eu militei da minha forma, porque eu mostrei a minha história de vida, eu joguei pautas lá de meritocracia, do que eu achava. Eu tive a troca com o Babu de falar, olha, cara, a nossa cutis nos aproxima, que foi uma frase que eu falei para ele no primeiro dia. Então, foi uma forma de militar também. Então, acho que é isso que a galera não tem que taxar como, militante é tudo chato, entendeu? Não. Eu acho que a Lumena é uma menina incrível, inteligentíssima, só que, de repente, a forma, o tom como ela chegou para algumas pessoas, acho que criou um pouco, né, essa aversão das pessoas que nem você falou de iluminou. Realmente vai ser muito duro quando ela sair. E é por isso que a gente tem que ter essa questão da empatia um pouco, porque o jogo acaba, é o que eu falei semana passada em relação a Carol Conká, o jogo acaba para quem sair hoje. E aí a gente tem que não reproduzir o que a gente mais abomina, né? Porque se a gente está falando de uma edição que está machucando tanto, que está despertando tanto gatilho, a gente tem que se esforçar aqui fora para não cometer a mesma coisa. Gatilho, até aproveitar para falar uma coisa. A palavra do momento. Você também disse que as pessoas, primeiro que a gente, não sei quem foi que começou a disseminar isso, de tratar a militância como se fosse algo ruim, né? Às vezes eu percebo que as pessoas, inclusive, nem sabem o significado da palavra militar. Militar é defender algo que você acredita. Então, quando você vai lá e desqualifica a militância, você está militando contra a militância, porque militar é isso. E eu sou da época, exatamente, né? Porque eu sou, né, das antigas, que quando você era chamado de militante... Não, aqui eu sou mais das antigas, nem vem que eu sou mais velha do rolê. Podem ficar calmas. Mas assim, eu sou da época que quando você era chamada de militante, era como se você estivesse praticamente recebendo uma capa de super-herói, sabe? Porque você estava se colocando à disposição para lutar pela coletividade. Só que aí as pessoas começaram a perceber o quanto que isso era importante e começaram a desqualificar. E aí, quando você chama a militância de algo ruim, de algo chato, você distancia
quem poderia estar fazendo uma verdadeira transformação pela sociedade. Por isso que quando alguém me chama de militante, eu agradeço e digo sim, continuarei. E tem mais. Na sua edição, a gente tinha 3 pessoas pretas, né? Sendo que uma delas tem aquela questão da passabilidade, que é da Fly, que é aquela pessoa preta que as pessoas não têm certeza se é preta, não é preto, é indígena, exatamente, porque tem muita gente que diz que a gente está nessa dicotomia, dizer que todo mundo é preto ou não. Não, gente, a gente vive numa sociedade que passa por um processo de embranquecimento que muitas vezes a gente não sabe, que é o caso de Poca. Poca é uma menina preta, e eu não estou falando que ela não... Ela, inclusive, se reconhece, mas observe que ela tem todo um processo de embranquecimento, é uma lente de contato verde, que eu até perguntei ontem, eu não sei a cor do olho dela, eu nunca vi. Sabe? Eu nunca vi, eu não sei. Ela tem um cabelo completamente alisado, mas se você pega a filha dela, você vê, porque assim, você pode ter o seu fenótipo, mas você não nega o seu genótipo. A filha dela é uma criança preta. Então, o que vai lá e atesta, inclusive, a negritude dela. Mas por que as pessoas têm dúvida? Exatamente por conta desse mito que foi vendido para a gente da democracia racial, que somos todos iguais. E aí, a gente também se acostumou às nossas ausências, o que é muito cruel. Porque, assim, eu sou bebezeira desde sempre. E, assim, em todas as edições, as pessoas pretas, elas sempre eram muito poucas. Até na sua edição, que foi uma edição super aclamada, tinha 3. Babu, Thelma, que por acaso é você, médica, né? Vou falar de novo, médica. Adoro falar que eu tenho uma amiga médica. Babu, Thelma e Fly. Sendo que Fly ficava naquele olhar onde as pessoas não sabiam dizer se eram ou não. E aí, o que acontece? Chegou um momento, inclusive, que se dividiu. Ou você tinha que torcer por Babu, ou você tinha que torcer por Thelma. Exatamente porque a gente não foi acostumado a lidar com a nossa ocupação em grande quantidade, que é o que acontece nessa edição. Quando as pessoas vêm me dizer, que papel ridículo das pessoas negras que estão lá, eu digo, não, gente. A gente está mostrando que nós temos vários pensamentos, várias ideias, várias formas de se posicionar. E tá tudo bem. Eu vou discordar de vários. Nem todo preto é meu aliado, nem todo branco é meu inimigo. Agora, em uma sociedade racista como a nossa, a gente sabe quem será discriminado pela questão da pele. Sim. Eu não sei, mas isso aqui virou uma aula de Maíra Azevedo. Porque perfeita. Eu fico babando ouvindo ela falar. Eu fico assim, ó. E eu tenho o privilégio dela fazer isso comigo todo dia. E eu tô esquecendo que tá na live, eu já tô achando que é uma chamada de vida. Eu já tô aqui falando, por isso que eu tô falando. Esquecendo que tá na live, né? Ótimo. Não, a gente... Eu acho que esse é um momento bom pra falar nisso, né? Porque eu gosto muito do jeito que você levanta as questões, mas sério, tipo... O jeito que você fala, sabe? As palavras que você usa, tudo. Eu acho que é, tipo, muito gostoso, assim, de ouvir, de aprender, de se questionar. Até ver que, tipo, cara, eu já fiz isso. Puta, eu pensei assim. Mas é tão, tipo, sabe? Dentro de um lugar de tá tudo bem. Só vamos em frente, vamos melhorar, que é muito bom. Agora, Tiana, posso fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta para todo mundo. A gente fala muito que a gente cobra posturas antirracistas, né? E aí, o ano passado, com Vidas Negras Importam, que levantou hashtag na internet, a gente começou a falar muito sobre isso. E aí chegou um momento que a gente falou assim, escuta, as pessoas pretas também não estão aqui só para falar de racismo, não. É uma obrigação das pessoas brancas que cometem racismo irem atrás, entenderem as nossas histórias também, porque a gente não está aqui só para isso. E aí ontem aconteceu isso, né? A Lumena teve essa conversa lá dentro e ela falou, eu não tô aqui só para isso. Só que eu tenho a impressão que ela também entrou um pouco nesse sentido, assim, com essa, como eu posso dizer, com esse feito, assim, com essa missão. Ela entrou com essa missão, porque já faz muito parte da vivência dela. Será que ela fez isso sem perceber? Eu acho que pode ser das duas coisas, Thelminha. Que aí eu vou falar, né, de achismo mesmo de quem assiste. Primeiro, que se vocês observarem, assim, como eu tô dizendo assim, eu assisto mesmo. Colocaram mesmo ela nesse lugar. Toda hora ela estava sendo consultada. Inclusive por personagens que agora, no momento, são super aclamados, mas era assim. A pessoa perguntava, oi, posso usar isso, posso usar aquilo? E assim, e esse é um lugar... E se você observar, assim, Lumena, nessa edição, ela conseguiu uma coisa que poucas mulheres negras conseguem na vida real. Ela é ouvida. Então, assim,
isso é um lugar, ao mesmo tempo, que pra gente é tanta novidade. Por exemplo, isso que tá acontecendo aqui, que a gente tá conversando, e eu tô sendo ouvida, porque assim, Cléo falou que me adora, me ouvir, você tá dizendo que me adora, a Preta tá dizendo que me adora, mas comumente as pessoas não gostam de ouvir uma mulher preta falando das coisas que eu falo, não. Porque assim, todo mundo. Que é uma coisa que acontece muito, as pessoas me falam assim, Má, se eu errar, me fala, tá? Quando você fala a primeira vez, é legal. Na segunda vez, tá. Na terceira vez em diante, você se torna uma pessoa antipática, porque quem tá errando sempre, inclusive, não quer parar para estudar e entender a postura, sabe? Então, assim, é muito cômodo você pedir para apontar seus erros, mas quando os erros aparecem, você se incomoda, porque você, inclusive, não acredita que você tá errando. Então, assim, eu acho que, para mim, o maior erro de Lumena, e é a minha opinião mesmo enquanto telespectadora, é quando ela dá aquele olhar de asco para Lucas. E quando ela não dá escuta, e não é só uma escuta de psicóloga, porque inclusive tinha muita gente cobrando que ela, enquanto psicóloga, tinha que se posicionar. Eu acho que ela, enquanto psicóloga, a gente tem que não pode esquecer que ela é um ser humano e que ela também pode ter os problemas psicológicos dela. Mas a gente se incomoda quando uma pessoa está te pedindo algo que é algo tão, né, praticamente simples, e você nega, que é uma escuta em um momento de desespero do cara. Então, para mim, eu acho que é ali que ela termina se vilanizando. Mas enquanto essa pessoa da militância, as pessoas estavam sim perguntando a ela. Tem vários episódios onde Fiuk pergunta as coisas a ela, onde Juliette pergunta. E chega um momento que eu estou dizendo para vocês que assim, acontece muito comigo, que eu digo, poxa, eu queria tanto falar besteira, mas já vem alguém me perguntar. Vocês não têm noção de quanto inbox eu recebi de um monte de coleguinha me perguntando. E é assim, quando a gente fala assim, pô, amigo branco, eu sempre falo para meus amigos brancos, você de fato é meu aliado, vai lá e estuda. Sim. Porque assim, eu não posso me tornar o ser humano que vai ficar avalizando o comportamento. Sim. Porque é muito fácil a pessoa me perguntar, porque eu posso aí usar roupa assim. E quando eu digo, ó, é por causa disso, as pessoas não querem entender porque pode, porque eu sempre digo, você pode fazer o que você quiser, quiser. Agora também tem que arcar com as consequências das suas escolhas. E quando você vai explicar, a pessoa se incomoda, a pessoa só quer saber assim, posso usar trança? Aí você fala, então, não, deixa e eu aí te tem dizer. uma coisa de, tipo, a pessoa tá querendo se colocar como aliada de uma questão, mas quer te colocar no lugar de virar uma pessoa chata, porque é assim que as pessoas veem de fora, né? Acaba que você vira a pessoa que tá sempre ali falando, mas você a se pessoa torna te pediu. chata, agressiva, a limitada. Vocês não têm... Gente, eu falo de um monte de coisa. Eu falo de relacionamento. Quem me segue sabe. Eu falo de relacionamento. Eu falo de autoestima. Eu falo de maternidade. Sim, eu falo de fuxico. Eu falo de fuxico. Eu falo de sexo. Eu amo de quando você fala de fuxico e eu amo de autoestima. Gente, eu adoro fuxico. Eu sou muito fuxiqueira. Preta, eu ligo pra Preta pra contar os fuxicos todos. E Preta, eu vou até falar uma coisa pra vocês. A gente tem um outro grupo só de fofoca. Só que Preta é a fuxiqueira mais fofa. Ela, ai, gente, será? Eu sou dessas. Eu sou fofoqueira dessas aí também. Aconteceu. Será, gente? Aí ela, ai, gente, eu vou tentar ver. Sabe por que eu faço isso? Ótica. Porque você ainda, como você disse aqui, algumas pessoas já te conhecem, outras não. Mas eu sempre fui o alvo da fofoca. E eu né? Então, muitas vezes a fofoca era infundada ao meu respeito. Não, totalmente enlouquecido. Você fala, gente, de onde veio? Não tem nem... Não, a Preta Gil foi pega fazendo não sei o que, com não sei o que. Eu tava em casa. Então, como eu sou alvo de muita fofoca, eu já coloco a dúvida quando vem com fofoca dos outros, pra mim. Porque eu falo, não dá pra acreditar. Preta é muito fofa fofocando. Ela é a fofoqueira mais fofa. Porque ela quer saber, mas ela não... Ela é a fofoqueira empática. Eu me sinto uma fofoqueira empática também. Gente, eu sou empática mais ou menos. Eu sou... Quando eu tenho propriedade pra falar, quando eu vi uma coisa, aí eu falo. Mas se eu não vi, se eu não tava lá, se alguém falou... Gente, quantas vezes, né, Cléo, eu e você, a gente tá envolvida... porque aí não sei o que... Então, eu prefiro apurar para não ficar proliferando fake news about live dos outros, entendeu? Então, mas a gente, mesmo assim, a gente consegue fofocar porque é gostoso, gente. A gente fala da vida dos outros. Uma fofoquinha deliciosa. Jornalista, eu até quero aproveitar aqui, vou reivindicar o meu lugar, né? Como eu sou jornalista, eu já chego com a fofoca apurada, com um print, com a história, sabendo quem foi e quem não foi. Eu digo, não, aqui tá certo.
e joga aqui na mesa, sabe? Entendeu, gente? Mas, ó, isso tudo que a gente está falando aqui é muito interessante, porque eu passei por um processo há uns 5 anos atrás de um autorreconhecimento, uma reconexão comigo mesma, por conta de uma falha minha como mulher preta, que reproduzi um termo racista no meio de uma palestra aqui em Salvador. Eu fui convidada para fazer uma palestra de empoderamento da mulher negra no Teatro Castro Alves, num evento que Tia Má já participou. E eu, no meio de uma conversa, me auto-intitulei e falei, eu como uma típica mulata brasileira. E aí veio uma vaia do fundo do teatro na minha direção, que eu não entendi. Eu achei que tinha caído alguma coisa. Eu falei, aconteceu alguma coisa, mas não foi comigo. Olivia Santana estava do meu lado, Rita Batista estava do outro lado. As duas botaram a mão na cara. Elisa Lucinda estava do meu lado e também não entendeu. Falou, fez assim, não entendi. Rita virou para mim e falou assim, você falou que é mulata. Eu falei, claro que eu falei que eu sou mulata. Eu sou mulata, foi assim que eu fui educada. Né? Meu pai e minha mãe me ensinaram isso, que a filha de um branco com um preto é mulato. Minha mãe é branca, meu pai é preto, então eu sou mulata. Não, você não pode falar isso. Por que eu não posso falar isso? Porque mulatos eram os filhos das mulas. Mulas eram as escravas usadas pelos seus donos, estupradas pelos seus donos. E aí eles falavam, pega aquela mula, traz aquela mula. E aquela mula engravidou. E o filho daquela mula é o quê? É um mulato. E isso é uma parte da nossa história que foi apagada, literalmente, invisibilizada, literalmente, pela branquitude, que não tinha nenhum interesse de ficar de vilão, né, na história, né, os estupradores, os donos das escravas, que simplesmente apagaram isso historicamente da nossa vida, tiraram isso dos livros, tiraram isso das aulas, tiraram isso de todos os lugares. E eu nunca tinha lido isso. Eu, com 41 anos de idade, nunca tinha ouvido falar isso. Fiquei num choque comigo mesma, de vergonha, que eu não sabia onde enfiar a minha cara. E logo na sequência eu fui buscar estudar. Então, assim, eu tô falando isso porque, caros amigos brancos, eu, como uma mulher preta, mestiça, também tive que estudar, porque eu também reproduzi um racismo estrutural que estava aí entranhado na nossa história e que há 5 anos atrás eu fui descobrir que a palavra mulata era uma palavra extremamente racista que está aí, ó, nas canções, né? Quantas músicas não tem o mulato isoneiro ou o mulato não sei o quê? E a gente está aqui para escurecer mulata essa assanhada. história. Nossa, mulata assanhada, que não é? No próprio samba, né? Tem vários sambas com letras, né? Eu que sou sambista, às vezes, esse final de semana tava fazendo faxina aqui, coloquei uma playlist de samba e eu falei, nossa, como tem, né, músicas, letras tanto machistas quanto racistas também. E essa é a história, a evolução, né? Imagine como era para mim ouvir. Eu cresci ouvindo um fricote que dizia nega do cabelo duro que não gosta de pentear. Sim. O quanto que isso era doloroso. E essa música, inclusive, já foi música do carnaval. E que a gente dançava. E é isso que a gente tem que entender. Tem muita gente que reivindica que a gente... Ai, que mimimi. Tudo agora é racismo, não aguento mais. Antigamente era tão bom. A questão é que, assim... Primeiro eu quero dizer para as pessoas que sempre foi racismo, tá? O que acontece é que agora a gente tem espaços como esse aqui para poder falar que antes... porque assim, eu sempre digo, tem gente que fala assim, ai, gente, somos todos iguais. E eu sempre digo, ninguém questiona nossas ausências, sabe? Ninguém questiona o fato da gente não estar nos lugares. As pessoas não questionam a gente não ser protagonista de novela. As pessoas não questionam a gente não ter nossas histórias de amor contada. As pessoas começaram a naturalizar as ausências de mulheres pretas, de mulheres indígenas, de homens pretos, de homens indígenas, na nossa televisão, na nossa política. A gente não questiona, a gente acha que é normal. Porque teve uma cara... por exemplo, eu estava assistindo hoje a novela que está passando com Cleo, é Tamara. Linda! Ontem eu olhei, nossa, Cleo, como você é linda, né? Nossa, ai, gente, porque eu falei, tava usando uma Deus. lente mel. Eu tô pensando seriamente em voltar a usar essa lente mel. Porque eu acho que falei, Tava nossa, muito como ela tá maravilhosa. bonita. É aquela novela das 7 de Tancinha? que agora Tava com sim. o cabelo meio louro, assim, corrida. meio... Muito fera radical ela na novela. Sempre com a jaqueta preta. Aí eu assistindo, mas eu quero falar disso. Aí eu assistindo a novela, falei, pô, ela é muito gata, não sei o quê.
E aí aquilo eu fico imaginando que eu me reconheço em várias personalidades da personagem, mas de repente eu olho e digo, porra, mas não sou eu. Tá longe de ser eu. Sabe? Sim. E assim, e não tem, assim, eu já parei de assinar algumas revistas exatamente porque eu falo assim, para a mulher moderna, que é independente, que cuida da sua carreira, da sua família. E aí, quando eu olhava, nunca tinha uma mulher igual a mim, que era independente, que cuidava da própria casa, da própria carreira. Porque criaram que, assim, existe um tipo de mulher e existe a mulher que ninguém quer ver. Eu sou a mulher que ninguém quer ver. Ô, Tia Má, Mas a gente quer, amor. a gente tá eu aqui, quero muito. nós, com certeza, quer e muito mais. E assim, essa pessoa branca aliada que você falou que chega, te manda DM, oi, amiga, eu errei, ela tem que entender também que ela não tem que se preocupar só com o individual, né? Ela tem que se preocupar com o coletivo, que é isso que a gente Sim, tá ela tem que falando. agir, fazer Eu alguma vou falar coisa. uma coisa que eu sempre digo que às vezes incomoda. Aqui no Brasil, ninguém tem vergonha de ser racista. Aqui no Brasil, as pessoas têm vergonha de serem descobertas que são racistas. Nossa, Sabe? Sim, de isso ser tudo. Fazer a chamada piadinha de racista, racista. todo mundo faz. É. Vocês não têm noção não de como eu recebo comentário que eu digo, será que essa pessoa não tá entendendo não que essa frase aqui é racista? E manda pra mim, achando que tá me elogiando. Diz, você nem é tão preta assim. Ah, Você é uma morena linda. Que preta bonita que você é. Quando fala preta bonita, ainda tá chamando de preta. Morena linda. Meu Deus, eu Quando apenas fala sinto assim, muito. poxa, Coisa horrível. primeiro veio Vergonha. poxa de surpresa. Poxa, Que vergonha. você é muito inteligente, não esperava. É elogio. Você é inteligente demais. Não, Sazora, né? Aí depois fala que é tudo mimimi. Porque é isso, sempre você falou tudo, cara. Você falou, sempre foi racismo, só que tava tudo sendo apagado, tipo, não tinha diálogo, não tinha espaço, não tinha autonomia para se falar sobre isso. E agora tá se falando sobre isso. E aí as pessoas ficam, tipo, sempre um backlash, sabe? Querendo desvalidar as falas, ou os pensamentos, ou os questionamentos. Ai. não, é. É só pra difícil. gente lembrar que, assim, eu sempre digo, gente, as pessoas brancas, assim, sempre me perguntam, mas você acha que eu tenho culpa disso? Não, não tem culpa. Eu não acho que as pessoas brancas têm culpa dessa sociedade desigual. Mas existe uma responsabilidade coletiva e que as pessoas precisam reconhecer. Porque mesmo que você não seja a pessoa racista, você é beneficiada por essa sociedade racista. Sim. Onde vai lá e faz com que as pessoas olhem pra Thelminha e duvide que ela seja médica mesmo. Eu aposto Quantas que em vários vezes? momentos alguém olhou pra Quantas Thelminha vezes? e falou, cadê a anestesista? Quantas Sabe? vezes? Tanto Assim, de mas profissional de primeiro, saúde, quanto de... é filha de Gilberto Gil, então, assim, provavelmente tem esse lugar sempre de artista, mas provavelmente em vários lugares. Ninguém deve acreditar que ela é uma grande empresária. Deve olhar para ela sempre a partir do lúdico. Ah, ela é cantora, porque nós vamos falar e diz assim, mas ela é empresária também, ela tem vários empreendimentos, as pessoas fazem, nossa, preta, tipo, porque não espera da gente, inclusive, a capacidade de produzir conhecimento e de compartilhar informação. E, tipo, você falou uma coisa também muito, muito importante, que é, tipo, não é questão de culpa, mas é questão de responsabilidade. Tipo, as pessoas pretas também carregam um monte de coisa que não é culpa das pessoas pretas que vivem, sabe? Não é nem culpa das pessoas pretas de antigamente. E ainda existe um peso sobre isso. Então, tipo, acho que o mínimo que as pessoas brancas, que são privilegiadas por esse sistema, o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo que a gente pode fazer é estudar e saber, sabe, não ser racista, ou tentar não ser racista e entender que é um processo e, tipo, não achar que é sobre você, sabe? Ai, meu Deus, eu sou racista. E não, se questionar. E parar de consumir marca que não coloca pessoas racistas, porque também não basta a marca querer pagar de representativa e colocar um rosto bonito, sendo que ela não contrata pessoas, entendeu? Pretas, em todas as escalas dentro da empresa. É muita coisa que precisa mudar, né? Muita coisa. O que a gente fala, é uma estrutura. É uma estrutura. Por isso que eu digo que muita gente... Outro dia eu fui falar isso em algum lugar e todo mundo... Os meus amigos brancos, que eu falei, gente, vocês não estão entendendo que vocês estão praticando racismo recreativo, que é isso, é o racismo disfarçado de... Mas ela é muito chata, mas é sempre com as pessoas pretas. Ninguém não questiona as atitudes das pessoas brancas ou ficam falando... Não,
é sempre desqualificando a militância de Lumena, é sempre não querendo olhar para ela de verdade, é sempre... é mais fácil falar, ai, militou errado, ai, tá chata. Porque ela trouxe esses temas também, me pergunto né? para as pessoas, e como é militar certo? Exatamente. Porque não querem ouvir. Não querem ouvir. Assim, às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim, gente, olha só. É porque também eu acho que tem que ensinar. Eu não sou professora! Eu não sou professora! Eu, inclusive, não sei fazer metodologia do ensino. Tentei. Queria fazer especialização para ser professora universitária. Não vá você que não era meu dom. Né, meu... Sabe, as pessoas assim, mas tem que ensinar com amor. E aí, Thelminha, eu quero te fazer uma pergunta, porque ano passado, na sua edição, trouxe uma polêmica. E eu quero que você responda aqui. É preto ou é negro? Oi, era o tempo inteiro você respondendo isso, né? Fiquei sabendo. É preto ou é negro? Eu falei pra Babu um dia. Foi Babu que falou, não foi? Uma história. É isso. Mas eu acho que é exatamente o que você falou, né? É o medo da pessoa falar que tá chamando de negro e, então eu sou racista. Pelo amor de Deus, não sou racista. Mas, cara, entenda que não é por isso que você vai ser racista. É por todo o resto. É por ser conivente com uma sociedade que é racista e você não faz nada para mudar. É você ter grana para entrar num restaurante e você olha e não tem pessoas negras ali com você ou só os serviçais. Eu já me neguei a sentar para comer num restaurante assim. Entendeu? Então é isso, assim, o preto e o negro acaba virando perguntas para te amar. Respondeu o ano inteiro. E aí você vira, porque tem dia que eu tô com Jesus no coração. Aí eu viro e falo, não, gente, aqui no Brasil o termo negro foi ressignificado a partir do momento que a Bia do Nascimento foi lá e criou o Teatro Experimental do Negro. Então a palavra negra aqui foi ressignificada a partir dessas pessoas históricas que vieram da cadeia. Tem um cantor aqui. Maravilhoso. A gente quer essa trilha sonora de fundo, que é uma coisa de família, né? Sereno. É neto de Gilberto Gil, legítimo. Só canto o dia inteiro. Pronto. Vou fechar a porta. Peraí. Então, assim, live em quarteto é isso. Eu vou também pedir pro Chico parar de roncar. E a Ana, deixa a Ana dormindo, daqui a pouco ela grita, minha filha, que aqui é assim. Minha filhada, Dindinha. Eu fiz um PCR hoje, vou fazer um PCR daqui a 4 dias só para conhecer essa menina, gente. Gente, é PCR de 3 em 3, minha gente. PCR de 5 em 5. Nariz, mas já tem não tem mais certo já. A rinite grita. Não, hoje eu fui fazer um PCR e aí dá aquela alergia, né? Na hora. Nossa, eu espirro, fico espirrando parecendo uma doida. Assim. E aí eu cheguei aí em casa e todo mundo... Eu falo, não, gente, alergia do PCR. Do cotonete, do PCR. Tá que entra na mente. Porque tem isso agora, né? A gente não pode mais espirrar nem tossir, que você tem que justificar seu espirro, né? E sua tosse. Não, pelo amor de Deus, gente, não é Covid. Existem outros vírus. É só um adenovírus. Esse daqui tá tranquilo. Olha a doutora falando, gente. A doutora Ai, falando. gente, é médica. Tem uma tarja preta para me prescrever, Laura. Você pode passar isso aí, Laura? Pode passar morfina para mim. Um remédio. Mas não, eu hoje. Só um pouquinho, Cléo. Vocês têm algum palpite em relação ao paredão de hoje? Ou estão preferindo ficar isentonas? Eu deveria ficar isentona. Porém, não vou ficar. Eu, assim, realmente queria que a Lumena e o Projota ficassem. Porque eu acho que eu concordo muito com tudo que a Tia Má falou. Eu acho que o conteúdo dela tá certo. Acho que talvez a forma de entregar tenha sido muito... frequências ali, atrapalha muita coisa, muito estresse. Mas acho ela uma mulher muito inteligente. Eu sinto que também é uma pessoa que apoiou muito meu irmão, sabe? Que meu irmão se sentiu muito bem do lado. Então, tipo, obviamente eu vou querer que ele fique com pessoas que ele gosta. O Projota também, ele gosta muito, por mais que eles tenham tido uma questãozinha ou outra ali. E o Projota joga. Então, eu gosto de ver. E aí acaba que o Arthur, obviamente, todo mundo erra. Não tô falando que ele é meu Deus, a pior pessoa do mundo. Mas, junto com tudo isso, e junto com as atitudes tóxicas que ele teve, ele começou a ter umas falas e uns comportamentos muito violentos, assim, típicos
É um pouco preconceituoso que eu vou falar, mas sabe, do homem hétero, assim, branco, sabe? Aquela coisa do. Aí fraca, aí mostra o muque. Vai tomar no cu, filha da puta, não sei o quê, eu vou quebrar ele. Eu ia bater, eu quebrava. Sabe, uma discussão se com o fosse a Gil, sua de falou, 2 anos vira atrás. homem. Eu, tipo, gente, menino, deixa de ser doido, sabe, seu doido. Então, por causa disso tudo, eu ia preferir que ele saísse. E também acho que ele tá... Acaba que a Carlinha, que é uma pessoa que eu gosto, eu sinto que ela fica sendo, pela boa intenção dela, querendo proteger, obviamente, sendo levada para um lugar que não é bom para ela. Concordo plenamente. Porém, infelizmente, acho que a Lumena vai sair. Eu tô na dúvida, eu fico oscilando. Assim, eu queria que Arthur saísse, né, por tudo que você falou, mas também, ainda que eu acho que ele tem uma questão mesmo de identidade. Primeiro, ele disse que queria ser chamado de Projota Júnior, e depois de Arthur Prior. E o próprio Prior disse, não, você não é Prior. Eu achei muito tenso, né? Porque realmente é um problema de identidade. Alguém que nega o seu próprio nome, o nosso nome é a nossa primeira forma de afirmar a nossa existência enquanto ser único. Então, se eu nego o meu nome para adotar o nome de outra pessoa, eu realmente estou precisando fazer, né, terapia. Agora, deixa eu dar uma outra visão depois de jogo. Eu tô torcendo hoje pro Projota, porque ultimamente eu tenho observado, torcendo pro Projota sair, tá? Que ultimamente eu tenho observado muito o jogo do João. Eu acho o João um cara super inteligente. E João, eu acho que teve uma semana perfeita. Não está sendo valorizado devidamente aqui fora. João é o que tem menos seguidor dos pipoca. Eu sou pipoqueira, você sempre defender minhas pipocas, entendeu? Então, assim, é um cara que observa muito e ele teve essa visão de jogo de um cara que não gosta dele lá dentro, que é o Projota, e indicou, entendeu? Então, assim, eu acho que ia fechar um ciclo bacana também, se por acaso ele saísse, mas eu não sei, não acompanhei aí as estatísticas. João, ele arrasou no jogo da discórdia ontem. Não, eu até falei, né? Professor, gente, minha mãe é professora. Professor sabe lidar com o menino mimado. Disse, cara, agora eu tô falando. Ícone do jogo da discórdia. João. Sim, sim. E merece ser valorizado, porque tá acontecendo com o João muito do que aconteceu comigo, das pessoas ficarem rotulando o cara lá dentro. Tipo, planta, o cara que tem visão de jogo não necessariamente tem que sair dando cabeçada, brigando com todo mundo desde a primeira semana. Mais libriano, porque ele é libriano. Exato. E o cara é professor, né? Tá acostumado aí. Imagina o psicológico que ele não tem de ter paciência de lidar com os adolescentes aí. Eu escrevi isso. Não é? Tem uma cena que tá rolando a maior briga e ele continua comendo tranquilo. Gente, eu falei que sonho. Porque entenda, eu tenho um filho adolescente, eu não sou professora, mas eu tenho um filho adolescente, tenho uma bebê e tem horas, vocês não têm noção não, que às vezes eu tô aqui gravando conteúdo, tá Aladê, mãe, tem o que para comer? E eu tô assim, eu tô fazendo conteúdo e fazendo sinal para ele com a mão. E a Ana aqui com a cara, que a Ana já é conversadeira, a Ana e às vezes eu tenho que almoçar, porque eu vou fazer uma reunião daqui a pouco. Eu digo, peraí, e eu boto ela aqui na cadeirinha e vou comendo, ela me gritando, a Ladé falando também, e eu aqui, ó, porque eu sei que eu vou ter mas tem uma coisa, 2 horas. Teve um vídeo que deu uma viralizada do João, que é alguém falando, eu sou muito João, eu tô aqui, ó, morto, né? Não existe, sou só o corpo. De repente alguém cita um meme, ele levanta muito animado, e comenta o meme, canta o meme, não sei o que, depois ele vai e senta de novo. Eu adorei você falar isso, Thelminha, porque eu também reconheço uma narrativa, falando igual a Lumena agora, uma narrativa parecida, uma jornada que se assemelha à sua, que é aquela que todo mundo olha no início, acha que não veio para nada, e é alguém que está costurando toda uma trajetória também de Lumena, uma trajetória de sucesso. Porque as pessoas têm mania de achar que você só vai se chamar a atenção se você estiver entrando em conflito. E você pode, inclusive, dizer o que você pensa, ser firme na sua postura, sem estar brigando o tempo todo. E eu gostei dele, que eu faço ele ser pipoca e ele não ficar deslumbrado com a pessoa do camarote. Eu acho isso maravilhoso, porque eu me identifiquei real. Hoje em dia, eu tenho uma certa visibilidade, mas eu acho que uma coisa que fez, inclusive, as pessoas me ouvirem, e Preta sabe, é que assim, ó, eu sou uma mulher pobre.
Mas se tiver com meus amigos ricos, eu entro, discuto de igual para igual, digo meu negócio, não quero saber quem é quem, porque assim, eu digo o que vale é o que eu tenho, e eu sei que eu tenho muito. Que eu estudei. O pessoal que não acha que preto estuda, eu estudei. Não, ele arrasou muito. Ele falando do Projota, interrompendo ele. Deixa eu terminar de falar. Mas essa Agora é clássica, gente. Essa é clássica do jogo da Discord. Não é sua vez agora. Me deixa falar, pelo amor de Deus. Essa é clássica. Não, eu achei a Thaís também um ícone ontem. Achei ela um ícone. Primeiro ela começou a balbuciar um monte de coisa que ninguém estava entendendo, que foi... Tipo, ela conversando com ela mesma em voz alta. E aí, do nada, ela olhou pro Arthur e falou... Mandou uma letra assim, uma coisa atrás da outra. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Muito claro. E no final... Então, não cobre coisas que você não faz pelos outros. Flow. E ele aqui, ó. E depois ele faz aquilo. Bem ó. Maravilhosa. Gente. Jogo Eu da acho que a Discord gente... é o meu dia favorito. Eu adoro. É muito Eu bom. também, Andânia. Desde quando eu tava lá dentro. Era uma ótima oportunidade de me Eu expressar. queria saber isso, Thelminha. Quando você tava lá, tipo, você ficava assim, quando chegar no jogo da Discord, eu vou dizer um monte de desaforo a ela. E você pensava, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que eu treino briga. Aí eu quero saber, você treinava jogo da Discord? As famosas fanfics. Nossa, eu faço Não várias na minha cabeça. Não é que você treina, mas você pensa assim, cara, quando tiver jogo da Discord, eu não vou perder a oportunidade de atacar essa pessoa, sabe? É o Uma momento, vez eu né, até- pra falar. Uma vez eu até verbalizei isso, aí o Thiago Leifert virou e falou: ué, Thelma, foi indicado de uma forma tão incisiva ao parecer dito lá no microfone, quando tiver jogo da Discord eu vou dizer. Disse, acabou passando. Mas realmente é uma oportunidade para quem gosta, assim, que eu sou meio explosiva também, né? Gosto de falar umas verdades quando você fica digerindo aquilo, né, gente? É muito ruim, são pessoas muito diferentes de você. E aí é muito bom quando, nossa, ontem eu falei, que delícia, gente, poder chamar um lá de leve trás. É leve trás mesmo, sempre tem um fofoqueiro, sempre tem um leve trás, um fofoqueiro do mal. Nossa, mas ninguém levou leve trás, né? Ninguém recebeu. Ninguém colocou. Ninguém colocou. Ficou todo mundo botando turista um no outro pra ficar ali isento, entendeu? Agora eu acho que essa edição tem isso de ruim. O que, é que você tá achando? Você que é igual a mim, que é bebezinha, raiz, daquela. Eu tô achando que nessa edição o pessoal tem uma necessidade de se dar bem, de fazer as pazes. Isso tá me incomodando tanto. Toda hora Gente, é porque essa inclusão da pipoca do camarote é recente. E na edição de Thelma foi o experimento pipoca e camarote. E nessa edição, as pessoas já perceberam que existe o cancelamento, que existe a superexposição, que as pessoas podem ficar aqui fora com a imagem, né, enfim, com ruído. Então, todos eles já entraram lá com essa questão do cancelamento. E eles são frutos de um ano de pandemia, onde eles viveram isso, né? A internet nunca teve ttão tribunal assim, né? Exatamente. Todo mundo confinado, todo mundo prestando atenção. Olha aquele ali, furou quarentena. Olha aquele ali, traiu o marido. E assim, nunca foi... Assim, a internet sempre foi isso. Mas nesse último ano, minha gente, e aí o que acontece? Eles são fruto disso. Eles entraram já com medo. Agora, na minha edição, tinha muito disso. Uma palestrinha, vamos conversar. Gente, tem coisa que não tem que conversar. Tipo assim, não deu, meu santo não bateu, não precisa conversar, não. Mas, realmente, eu percebo que a galera tem uma necessidade de resolver. Mas também você tá dentro de um jogo. Às vezes, numa boa conversa, você até consegue não sair como opção de voto, né? Porque é isso, é o desespero do paredão. Aí você percebe que você errou. Aí você fala, vou correr atrás agora do meu perdão, porque pode ser que lá fora me vejam de uma maneira melhor também, que eu consiga me redimir. Então, é isso, assim, você vê que tem muita gente pisando em ovos ainda, que mede muito o seu comportamento, que ainda não se jogou no jogo. Tem muito disso ainda. E eu fico pensando, tipo assim, gente, você tem certeza que está tendo uma leitura de jogo e do nada uma leitura de jogo completamente louca. Nossa, isso é fogo. Meninas, e uma coisa Eu acho que muito diferente da edição passada que a gente não costuma falar. A edição passada, ela teve uma intervenção muito forte com Daniel e Ive, que vieram da Casa de Vidro. Se não fossem eles dois terem entrado no jogo, hoje, o jogo do ano passado teria sido outro.
nenhuma mulher ia ter certeza de que os homens fizeram aquela trama e fizeram aquela loucura, porque algumas especulavam, Caraca, algumas mesmo, achavam, mas não tinham certeza. Que o Daniel chegou falando pra Marcela, né? Chegou Ive e Daniel e falou: Marcela, você tá certa. É isso mesmo. Ali foi um divisor de águas no jogo. Nossa. E é até bom você lembrar disso, porque assim, Marcela, até a chegada de Daniel e um pouquinho depois, Ela era quase Marcela campeã. era a favorita. A fada sensata que ia levar 1,5 milhão para casa. E aí eu sempre digo para as pessoas: cuidado, que eu tô inclusive agora falando preocupada com Juliette, que tá todo mundo apostando todas as fichas que Juliette é a campeã. E o meu medo é que assim, se Juliette cometer algum deslize, as pessoas vão massacrar ela demais por conta da expectativa que estão criando em cima dela. Mas tem uma diferença. Ela não sabe que ela é favorita. Porque a Marcela, a casa inteira começou a babar ovo dela. A casa praticamente quando o Daniel falou, né? No queridômetro, ela só ganhava coração, entendeu? Depois que chegou o povo da Casa de Vidro. Então tem isso também, né? A Juliette não sabe o quanto ela é querida aqui fora. E querendo ou não, isso interfere muito mesmo. Bem lembrado, Preta. Muda toda a dinâmica do jogo. Apesar que no dia que o PX saiu, todo mundo ficou lá atordoado. E aí a Marcela virou pra mim e falou: não tô entendendo nada. Eu falei: eu tô entendendo. O discurso foi todo pro Adson. O PX deve ter saído por outro motivo. Mas então, vamos continuar. Tipo assim, nada mudou. Porque tem paredão que uma pessoa sai e a pessoa fala: nossa, meu mundo caiu. Não, gente. Às vezes a outra pessoa fez uma coisa pior e a gente não viu. Porque a gente não tem câmera o tempo inteiro. E aí, dentro dessa perspectiva, nossa espiã Sara, boa demais. Espiã, boa. Ela é muito boa. Sempre as melhores leituras nesse quesito, assim, né? Sim. Ela é muito Ela boa. sempre faz a melhor leitura. Mas, enfim, vamos agora nos preparar para assistir ao programa. Ai, tava tão bom. Eu queria falar de várias coisas, hein? Não, eu também. Eu por mim, amor, isso aqui, BBB é só um dos assuntos que nos interessa a nós quatro, mas a gente tem 1000 outros assuntos que interessam a nós quatro. Mas tem que ser agora? Vai começar agora o BBB? Não. É muito maravilhoso. Não. Vai começar, acho que é daqui a... Mina, a Preta quer jantar. Já foram. Não, eu não quero. Olha uma vida. Eu aqui, né? Sem filho, sem coisa. Ai, gente, vamos ficar aqui falando. A outra eu também tô sem filho, sem neto. Já tá pronto. Não, meu pai... fizeram a bará aqui em casa. Como a gente tá em Salvador tá em semi-lockdown. Uhum. Eu e Tiamar, a gente tá em Salvador. Eu vim pra Salvador de carro porque eu não pego avião. Eu vi você falando nos stories. Eu tenho medo de entrar em avião na pandemia. E olhe, foi meu orixá mesmo que me mandou esse recado. Vá de carro, porque na semana vindo de carro pra cá, aqui em Salvador e no resto do Brasil, em vários estados, começou a piorar muito, muito a pandemia. Muito reflexo do carnaval, das festas clandestinas, que a gente sabia que isso ia acontecer. Então, eu cheguei em Salvador com a cidade deserta. Não tinha um ser humano na rua. Nossa, parecia cena de filme. Parecia... E aí a gente corta para 1 ano atrás, quando eu fiquei doente. Exatamente há 1 ano atrás. E aí passou 1 ano e nada mudou. As coisas só pioraram. E aí a gente tá aqui. Assim, eu não posso ir na casa de Maíra porque eu quero ver minha filhada, mas não posso ir porque eu sou responsável. Não posso comer um acarajé na rua, não posso comprar de uma baiana de acarajé na rua. Aí fizeram a bará pra mim aqui em casa hoje, daqui a pouco eu vou comer. Mas não tô querendo ir embora agora, não. Mas isso é uma outra coisa. Thelminha teve que saiu de São Paulo, foi para Manaus ajudar, porque viu o desespero que estava acontecendo. Eu queria ter ficado até mais tempo lá, fiquei só 10 dias, fiquei muito angustiada, né, com a questão do oxigênio. Mas Como foi, amiga? O que mais assusta de Manaus, gente, é que as outras cidades deveriam ter tomado como exemplo, entendeu? Porque Manaus é uma cidade em que os grandes centros hospitalares estão ali na capital, no interior não tem tanto, colapsou, né, a capital, e aí foi aquela tragédia, né? As pessoas não conseguiam entrar no hospital, né? As pessoas pegavam ambulância e a ambulância ficava na porta do hospital. Meu Deus. Então, assim, o pior cenário. E, assim, independente, colapsa tudo. Colapsa o hospital público, colapsa o hospital particular, porque você, né? Assim, os números de casos
estouraram. E aqui em São Paulo, interior, começou a acontecer isso também. Aí Salvador também, né, que aumentaram os números de casos. Então, assim, as cidades tinham que ter tomado isso como exemplo, sabe? Esse carnaval de não aglomerar, porque todas as vezes que aglomera, que a galera relaxa, pode ter certeza, Natal, de Réveillon. 7 a 15 dias depois você começa a ver. Eu entrevistei semana passada a vice-diretora da OMS, a doutora Maria Ângela Simões. E ela falou que lá fora os caras fazem assim, porque assim, aos poucos a vida tem que ir voltando. Escola mesmo, ela falou que é algo que lá fora também tá. Só que as pessoas respeitam, entendeu? As pessoas têm essa consciência. Eles também não gostam, ninguém aguenta mais ficar em casa, mas assim, aumentou o número de casos, o governo manda fechar, as pessoas vão e respeitam. Tipo, tem cidade que 6 horas da tarde não circula mais ninguém. Porque é a única forma de controlar, né? Porque se o hospital não dá... Gente, você imagina que a gente está na pandemia, tem Covid. Mas o que mais mata no Brasil há muitos anos são doenças cardiovasculares, né? Que é infarto e AVC, derrame. Você imagina que isso não mudou. Aí você imagina você infartar, precisar de uma cirurgia, você não tem o leito de UTI, nem pela Covid, nem pelo resto. É desesperador. É desesperador. E é muito louco, porque justamente isso que você está falando, está sendo falado desde o início da questão toda, Sim. né? Do Covid, do surto da doença, da coisa toda. E parece que... Hoje, lendo o jornal, juro, eu tive uma sensação horrorosa. Parece que eu não vivi um ano. Que um ano nada aconteceu. Porque as notícias são as mesmas, 1.700 e não sei quantas mortes, estados, cidades entrando em lockdown, negacionistas continuam negacionistas, irresponsáveis continuam irresponsáveis. E é isso, gente. Não é sobre não poder trabalhar, é sobre não fazer festa clandestina. Porque trabalha... também eu entendo, tipo assim, um monte de gente que tem que trabalhar e que tem que pegar ônibus, e que tem que pegar trem, tem que pegar metrô, não sei o quê. Eles estão tendo que estar aglomerados sem querer. Aí, tipo, pô, eles também não... Eu entendo o pensamento de, também vou desanuviar ali, vou encontrar minha galera, vou não sei o quê. Eu entendo. Até porque tem uma coisa que é muito cruel, que eu sempre digo assim, que a gente está desqualificando, né, as pessoas que estão saindo. Só que a gente tem alguém que está à frente de todo o povo negando a gravidade dessa doença. Então, assim, se eu vou lá e eu me inspiro no meu governante, eu tenho o meu governante como meu líder máximo, e esse líder máximo vai lá e diz, é só uma gripezinha? Nossa, isso é tudo. Olha, Israel é muito menor, né? Nosso país em proporção continental. Israel já vacinou mais que 70% da população e eles já estão conseguindo ter algumas porcentagens favoráveis na redução do número de casos, na redução do número de casos graves. O presidente lá conseguiu fazer uma campanha do Ministério Público combatendo fake news. Tudo que aqui no nosso país a gente acabou ouvindo da voz de gestor público, entendeu? Do presidente, lá os caras fizeram uma campanha tipo, olha que absurdo isso, não acredite nisso, entendeu? E assim, lá eles ainda porque negacionista tem no mundo todo. Pessoas que têm medo de vacina tem no mundo todo. Inclusive lá ainda tem a questão religiosa, que diz que era uma pressão muito grande que o presidente de Israel estava sofrendo. Mas mesmo assim, independente de questão política e religiosa, a gente está vivendo uma crise sanitária. Eu acho que não cabe esse tipo de questionamento. A gente está falando de vida, entendeu? É a vida da pessoa. Então você tem que ir peitar e falar, eu sou o representante, eu tenho que falar a verdade para as pessoas, né? Então negacionismo é o que mais me deixa chateado, assim, me irrita. Porque eu sinto também. Que, tipo, no mundo de hoje, assim, que tem, né, várias formas de editar vídeo, de colar foto, de fazer coisa fake. É muito difícil você realmente, na sua vida, como é que você vai identificar o que é fake e o que não é? E aí, se o seu líder máximo corrobora com isso, tipo assim, sim, realmente ele cria as fake news, propaga as fake news, né? Ele legitima as fake news. É desesperador. É desesperador. Tenso. É desesperador. Eu não sei onde a gente vai parar. Esse é meu medo.
A gente estava acostumado a ter problemas com educação, com economia. E isso, assim, né? Brasil, né? A gente vem tentando todas as vezes que a gente vai para a urna mudar, mas eu não esperava, assim, uma crise sanitária ter coisas assim, assistir coisas como as que a gente é obrigado a assistir, sabe? Ouvir notícias como a gente é obrigado a ouvir. É desesperador. E acho também que essa pandemia revela o quanto nosso país é desigual. Porque é uma pandemia onde você pode conseguir, né, dirimir a quantidade de pessoas infectadas quando as pessoas só precisam lavar as mãos, mostra o quanto de gente que não tem acesso a saneamento básico. Sim. Eu não posso exigir que uma pessoa lave a mão a cada 5 minutos quando não tem água na torneira. E a gente sabe quem são essas pessoas e as caras que essas pessoas têm. É muito cruel, né? É muito cruel. Sem falar as pessoas que estão nas ruas, né? Tanta gente pede tanto, o lugar mais seguro é a nossa casa. E o tanto de gente que está aí na rua, né? Com esse desemprego, com essa crise. Eu fui a São Paulo, eu fiquei chocada com a população de rua, cresceu. E é isso, é um descaso, dá uma revolta na gente. A gente fica com essa, se sentindo sem, né? A gente fica, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? A gente fica se sentindo, e me preocupa, assim, porque é isso. A gente sabe que a base, quem são as pessoas que estão sendo mais atingidas, as pessoas que são mais pobres, que estão entrando em miséria absoluta. Como o Tiamar falou, a gente sabe quem são essas pessoas pobres, as caras que elas têm. Então, a pandemia ainda revela mais ainda sobre esse racismo que assola, né, o Brasil. E a gente fica também muitas vezes assim, eu pelo menos, né? Eu lido com raiva há muitos anos, porque eu sempre fui, né, muito exposta, desde que eu me entendo por gente, como a Cléo também. Somos filhas de pessoas famosas, então a gente está sempre muito exposto. E a gente fica sempre querendo saber até onde a gente pode ir, né? Porque a raiva e o ódio que está vindo na contramão disso tudo é muito grande, assim. Mas a gente vai ter que começar a se organizar em breve para a gente tentar mudar o que está aí, porque não dá para a gente ficar, infelizmente, mesmo com todo o ódio, com toda a raiva que eu sei que eu enfrento e que a gente vai enfrentar, a gente vai ter que se unir e gritar e tentar mudar o que está acontecendo. Mas, enfim, tá vendo? Vemos um papo de Big Brother, um papo de pandemia, de política. Como é que a gente agora vai para alguma outra coisa? A gente vai assim, ó. A gente vem com Vai, medo. Cléo. E é por isso que eu digo que o Brasil me obriga a beber. Nossa, e falando em beber, o Denis já trouxe aqui, ó, até um chopinho, porque vai começar o Big Brother, terça-feira é dia de um chopinho aqui. Tá um calor aqui em São Paulo. Você tá aqui em São Paulo, Eu queria muito tomar, me preparar hoje, mas eu não posso, porque amanhã eu tenho estúdio. Voltei ao estúdio, estou gravando meu álbum. Ansiosa por esse momento! Até aproveitar para fazer uma pergunta, então, Cléo. Eu vi, eu não sei, né? Eu vi passando rapidinho. Fofoqueira. Mas foi mesmo. Tá vendo o quadro? A Globo tá perdendo esse quadro aí. Que após a saída de seu irmão, vocês estavam planejando fazer uma turnê, você, seu irmão e seu pai. Isso é real ou é fake news? Olha, é médio news. Porque a gente falou sobre isso, tipo... E a gente fez um filme junto também. E aí a gente queria produzir coisa junto e cantar junto. E aí a gente pensou, cara, vamos fazer uma turnê junto. Só que agora, com toda essa loucura, eu acho que isso podia ser um jogo, né? É real ou é fake news? Podia virar um jogo. Sim. Podia virar um jogo. A gente pode jogar agora, Lã. Nossa, a gente totalmente podia, tipo, fazer um encontro de 15 em 15 e cada uma ter pergunta para as outras. É real? Isso. Nossa, eu acho. Real. Ô, Cléo, quando seu irmão falou foi pra a você... Mar ou foi a Preta? Não, foi ela que falou, Maíra. É real. Ô, Cléo, quando o seu irmão falou pra você, grande pensador, estou indo pro BBB, você... Me caguei inteira. Você ficou horas conversando com ele, Cléo? Cara, ele me contou no dia que ele foi fazer prova de roupa pro filme. Eu já tava filmando, né? Então eu acompanhei um pouco, aí fui filmar e voltei, fiquei ali retocando, não sei o que. Aí ele falou, cara, veio me contar cheio de dedos, assim. Aí eu
Só que eu vi que ele tava, tipo, muito afim, sabe? E eu acho horrível quando alguém chega pra você com uma... Tipo, muito feliz com uma parada, e aí você vem cheia de... Ai, mas será? Um balde Ai, de água mas fria. Ai, eu odeio isso. Por mais que você tenha todas as questões do mundo, fica quieta e apoia a pessoa, sabe? É. Eu penso isso. Aí eu fiquei, tipo, nessa luta interna, apoiando, falando, que legal, nossa, e dentro assim, ó, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí fui gravar de novo, aí voltei. Aí falei, então, irmão, tava pensando, eu acho incrível, acho muito legal, assim, acho incrível. Mas você pensou direito sobre isso? Aí ele, não, tô pensando. Essa foi a primeira vez. Aí a gente foi conversando sobre isso, tipo, durante uns dias, assim, até que ele me falou que tinha decidido. Aí eu falei, meu filho, então tá Vai. bom. Entendeu? Do chão não passa. Essa é a grande verdade. É. Agora eu vou assim, perguntar para cada uma de vocês aqui, então, já que a gente tem que terminar, né? Que eu tô vendo que Preta quer comer o abará dela. Ai, que inveja. Quem seria você no BBB? Quem seria você no BBB? Putz, na edição desse ano, Sim. nossa, eu me identifiquei muito com o Gil, né? Eu sou... Nossa, o jeito dele, aquele tchac-tchac dele. Eu, ano passado, falei, gente, né? Nossa, cadê minha gay? Não colocaram nenhuma esse ano. A gente entrou na edição errada. A gente ia ser uma... Não tinha nenhum gay na edição passada? Tinha a Má, né? Que a Má... A tem Marcela, a Bianca, são a bissexuais, Boca, tal. Mas homem, É. não. né? Então... não tinha. Eu me identifico com várias coisas, na verdade. Tipo, teve vários momentos da Carol que eu me identifiquei com ela. Porque eu já vivi muito isso, assim, de ter uma coisa acontecendo na minha cabeça e eu ter certeza que aquilo é real. Sabe, assim? E apostar as fichas naquilo, assim. Então eu me identifiquei um pouco com isso. Mas eu me identifiquei muito com a explosividade também do Gil. Porque ele tá aqui e de repente ele começa, a voz já tá aqui, ó. Isso acontece comigo um pouquinho. Eu tô calmo! Eu tô calmo! Não, e a pior coisa é quando você tá irritada, nervosa, falando alto, e a pessoa fala, não precisa ficar nervosa. Nossa. Enfim, Desesperador. me identifico com o sono da Poca. Eu também. Me identifico com a mania de perseguição do meu irmão. Ele tem mesmo, ele fala isso. O que você e seu irmão têm de comum lá dentro do jogo? É a mania de Nossa, perseguição? Muito mania de perseguição. Talvez, tipo, se fosse há um tempo atrás, eu estaria agindo bem parecido, assim, com ele em algumas questões. Mas hoje em dia eu já falo, vamos lá, Clauzinha, a gente sabe que tem essa mania. Será que é real? Será? Vamos lá, vamos analisar os fatos. Aí eu dou um tempo para a situação. E a coisa acontece de uma forma mais saudável, digamos assim. Mas, assim, eu amo muito a Camila. Tem a Camila também. Verdade. Eu amo muito a Camila. Eu acho a Camila, tipo... Eu acho que é a grande ganhadora. Eu também apoio. Eu sou só de olho. Esse E povo digo mais. A minha leitura, que várias vezes esteve errada, mas agora eu acho que tá certa. Maravilhoso. Eu acho que a Poca vai crescer no jogo. Ontem, Tudo é no jogo da possível, discórdia, gente. quando ela falou que ele foi Preto, tóxico, você vai eu lembrar de acreditei mim. naquilo. Quando ela crescer. Eu vou. Eu falo isso desde o começo. Eu acho que a gente falou várias coisas aqui que são interessantes. Essa edição foi a primeira edição real na história do BBB que todos nós começamos a ver do primeiro dia. As expectativas foram claras na entrada. Na entrada, eu tinha Lumena como a minha preferida, Gilberto e João. Os três. Já coloquei os três no pedestal sem sequer conhecer, só porque a gente, pelos estereótipos, por tudo que eles significavam. E aí a gente já criou quem tá nunca existiu isso, nenhuma edição do Big Brother. Quem você tá torcendo? Quem que você tá torcendo? Eu falo isso como BBB maníaca. Não se torce por ninguém nos 2 primeiros meses. Espera! O negócio vai O mudando de jogo figura bem grave. muda. O João apareceu ontem de um jeito no jogo que a gente não tinha visto. A Poca tá aí também.
A Camila já apareceu na semana retrasada e vem se Nossa, mantendo. gênia. A gente apostou nos 3 personagens que são mais estereotipados. Juliette, Sara e Gilberto. Eu continuo amando os 3. Eu tenho coisas assim que a gente vai cada dia descobrindo aqui uma coisinha ali. Mas eu reafirmo a minha paixão por Gilberto. Ele não me decepcionou ainda. Ele não fez nada que eu... não, Gilberto, será? Acho tudo crível, acho tudo real. Acho que ele sai do sério mesmo. Ele, né, a gente viu a mãe dele hoje falando, a gente já sabe que ele puxou, a mãe dele também é A assim. mãe dele é assim também. A mãe dele também é assim. Então, eu não me decepcionei. A Juliette é uma menina que ela é muito transparente. Ela é aquilo. Ela é que nem eu. Um dia ela tá com mania de perfeição, no outro dia ela tá fofinha, no outro dia ela tá atacando, no outro dia ela tá cantando, no outro dia ela tá... Né? Ela é gente. Chorando por causa do cuscuz. Chorando por causa do cuscuz. Eu amo. E a Sara, eu tenho estranhado né, o caminho que ela tá levando agora nesses últimos dias com as pessoas que ela tá se aliando, que são pessoas que eu não gosto. Então eu fico com medo, porque aí a gente cria a tal da expectativa, que a gente, né, coloca e a gente não conhece as pessoas. As pessoas estão se revelando aos poucos. Então eu, como BBB maníaca, eu nunca cantei vitória antes do tempo. Porque é uma decepção para mim. Que eu falo, mas eu acreditei nessa pessoa. E aconteceu comigo. No primeiro dia eu coloquei os meus 3 no pedestal, todo mundo... Quem são seus preferidos? Fulano, Beltrano, Cicrano. Verdade. Agora, sabe uma coisa? Tô aqui escabriada, que você tá falando aí, meu amor. Sabe uma coisa que a gente tem que lidar, que a gente vai ter que lidar a partir de agora? Segura agora? aí, Maíra. Fala depois do que você ia falar. Segura, Tia Má. Segura esse pensamento. Não perde, porque eu perco, não perde. A gente vai ter que lidar com o ego de quem voltar desse paredão agora, tá? Segura, quem... Né? Projota voltar. Todos os Arthur já bateu no peito 1000 vezes. Se eu tiver errado, eu que saia. Não vai sair, vai achar que tá certo. Pronto, pode chamar, pode seguir. Não, duas coisas que eu tô falando aqui, né? Eu tô Segurou da torcida antecipada. Ela tá dizendo que torceu no primeiro dia. Meu amor, eu torci antes do primeiro dia, que eu fiz questão do emoji de Lumena. A história do da flecha. E assim, aí eu tava ali, eu tinha certeza. E assim, olha só para quem eu fiquei empolgada. Posso falar aqui, não me julguem. Anunciou a lista. Eu falei, poxa, Lumena, Projota e Carol Conká. Eita! E na primeira semana eu falei, que é isso aí, Deus. Aí tinha Lucas também, eu gostava de Lucas, né? Eu amava o Lucas também. Sempre gostei de Lucas, mas eu sempre falo, Lucas, a saída dele, né? A ausência dele é um novo participante, que se você observar, porque assim, o que acontece? Você estava falando que na edição em cada edição tem um personagem marcante. O que acontece? O que mudou o roteiro da edição de Thelminha? A entrada de Daniel e Ive, que falaram para a Marcela que ela estava certa. Nessa edição... Aqui, a analista de BBB, uma mulher parida com a filha adolescente analisando o BBB porque está sem tempo o que fazer. A gente faz isso a gente faz isso porque a gente ama, né? Aqui faz uma análise, inclusive, antropológica. Venham comigo aqui, cola comigo que eu tô no brilho. A saída de Lucas, quando Lucas pede para sair, muda a trajetória de todo mundo que tá na casa. Porque olha só, se talvez Lucas tivesse continuado, talvez até a gente mesmo tivesse concordado com o pessoal da casa, porque a gente não sabe quais comportamentos o Lucas ia adotar. Com a saída dele, que ele pede para sair, e ele sai humilhado pelos participantes, a gente toma as dores de Lucas. E a partir daí, a gente começa a julgar cada integrante. Então, a saída dele, o pedido dele para sair da casa, faz com que a gente observe que toda vez que a gente está analisando algum comportamento, a pessoa faz assim, mas não esqueça o que ele fez com o Lucas. O que a pessoa fez com o Lucas é o que determina se a gente vai gostar dela ou não. É verdade. Aí, Boninho, tu tá de bobeira.
Gente, agora Real. sim, agora faltam 7 minutos pra começar. Nossa, então é agora mesmo? eu vou comer meu Faço xixi. abará pra Eu preciso assim, ligar minha de barriga TV. cheia. Ai, come por mim, Preta, por favor. Eu vou lá, minha filha, que posso falar aqui agora um negócio pra vocês? Eu tô Ah. cheia de minâncora. Vocês sabem o que é minâncora? Claro que Minâncora é eu uma sei. pomada, não é? Uma pomada das antigas que minha avó... Pra assadura? Pra Assadura. tudo. Minâncora. Serve pra tudo. Minâncora. Minâncora é Aí, ó, aquele aí, ó, negócio o que a pessoa publi. inventou. Eu tô fazendo de graça. Ei, Minâncora. Ai, a Maide vai me Patrocina pra... pra... Gente, fica aqui a dica. O Fala Delas. Sei lá, como é que a gente pode criar um quadro aqui? Vamos inventar o nome. Ai, As meu Deus. Fala do céu. delas. A Fala Fala Delas. Como é que também Então, fala vamos lá. delas? Não sei. Fala Delas. Vamos, de repente, Eu preciso de um criar tempo pra isso, porque eu me sinto pressionada. Vamos ver. A Nesse gente momento, desativou os Diego comentários. Timbó, Fátima certamente. Pissarra, Malu Barbosa estão pensando por nós. Ativa o comentário de Júlio, novo, Certamente Preta, pra deve gente ter um ver quem monte tá de aí. nome. Deve ter um Vamos, monte de deixa eu nome botar aí. aqui, voltar os comentários só para uma despedida, né? Bom? Bom, Oi, gente. Vamos lá. Hi, guys. Você desativou de novo aí agora. Não, Desativei? não. Ai, Fala desativou. delas. O pessoal já comentou aqui. Fala dela. Quartetas. Quartetas. Fala delas. É bom. G4. Fala delas é bom. Quarteto. Fala delas, que é Belas meio falas. faladeira. Belas falas. falas. Belas falas. É que eu acho que ia ser irado também ter uma coisa, tipo, o nome Sala no nome. Sala. Fala- Cristiana. Malu. Ou não? Cris Viana. Um beijo, sua linda. Cristiana é maravilhosa. A Cris tá E já sei, no Fala Delas, a gente Oi, pode minha fazer Ariana assim. maravilhosa. A cada Saudade, semana, em algum momento, uma de nós sai para a gente convidar uma de fora. Irado, Ai, irado. Você. Malu Pra deu uma gente- ideia massa aqui, ó. Quartetas. Gosto! Gostei! Ai, Gostei. que quartetas. Gostei de quartetas. Beijo, Gil. Né? Quarteto eu gostei, hein? Quartetas. Quartetas. Eu tenho um adorei. grupo de WhatsApp chamado Quartetas com as minhas amigas, umas amigas médicas. Sério? Mas eu empresto o nome pra gente fazer aqui. Ó, obrigada, Théo. Eu acho que a gente pode vir aqui terça que vem, hein, gente? Eu curto, Pra mim já eu tá. topo. É eu só vou. me falar pra eu botar minha roupa de vir. De chegar chegando. Eu topo, hein? Eu BBB. já tô Não, é porque dentro. aqui a gente quer falar além de BBB. Hoje a gente já falou de outras coisas. Tem muitos É, temas pra a gente gente trazer A aqui. gente quer falar de Minâncora, a gente quer É, falar de de Itaipava, a gente quer falar de um BBB. De abará, entendeu? Uma De Trabalhar receita de culinária. de De culinária. Exatamente. culinária, Acho que o beleza, de BBB A gente nem entrou no assunto que a gente ama falar, que é autoestima, autoconhecimento, amor próprio. A gente não falou sobre isso hoje. É um assunto que aí a Verdade. gente pode deitar e rolar aqui, nós quatro. Verdade. Ou seja, Nossa, E acho que é gente, massa, porque verdade. nós somos 4 mulheres com personalidades distintas. Totalmente. Verdade. A gente Totalmente. pode falar sobre cabelo, sobre transição Sobre capilar, make, sobre Sobre make, make, que eu tô sobre sem nada corpo. agora. sobre Nossa. drinks. A gente pode fazer receitas. Nossa, a gente Cada pode um fazer dia uma receita. faz uma receita de um drink. sim. A gente sobre já pode fazer sobrancelhas. troca. A gente pode fazer troca-troca. E não é disso que vocês estão pensando. Troca-troca de ideias. Olha lá, tô falando sim. fazer uma no Dia das Mulheres. Verdade. Ah, É mesmo, Dia das Mulheres. Dia 8. Segunda-feira. É, A Arrasou. segunda? agora. É. Gente, que Enfim, a gente pode tudo, gente. É só a gente querer. Se a gente quiser Já e dizia a puder. filósofa, tudo pode ser, se quiser, será. Ai, o cara lá de cima vai. Gente, eu amei. Então tá. Então, enfim, gente, quem sair hoje, o jogo acaba para quem sair hoje. O Bial falava isso, né? O jogo acaba para quem sai hoje. Sem perseguição a ninguém que sair. Gente, Gil tá aqui na live. O Gil, admin quer dizer, de O admin do Mas Gil. O admin de Gil tá aqui. Amamos o admin de Gil. Nossa, Cristal. Não Tá sei aqui, seu tá aqui nome. pra você. Mas, enfim, gente, isso é um jogo. A gente leva ferro e fogo muito, Big Brother. Eu já chorei muito, eu já fiz.
Eu tenho muito orgulho, assim, de ter amigos. João também entrou, desculpa. Ai, João, eu sigo o João, cadê? Eu também sigo o João. Eu quero seguir João. Siga o João, gente. Por favor. É de que ele bateu 1 milhão hoje. Eba, Pronto. parabéns. Aqui, João Pedrosa. Ai, João. vou seguir. Vou seguir. Olha, seguimos aqui com o João, Gilberto no jogo. A gente torce, a gente reza, a gente faz figo, a gente reza para os orixás, para tudo, para esse povo manter a cabeça sã lá dentro, para a gente poder continuar torcendo. Preta, que é bem importante, que assim, né? Parece que tá tudo. Eu estava olhando as enquetes e tá muito dividido entre Projota e Lumena. E em algumas enquetes parece que Fiuk também tá aqui, o Admin. E parece que tudo indica que quem pode sair é a Lumena. E aí agora eu quero fazer realmente um apelo. Eu discordei muito de Lumena no jogo, tá? O jogo dela não foi legal, a gente já discorda e tudo. Só que Lumena é pipoca, é uma mulher pobre, é uma mulher preta e vai ter que voltar para a vida real. E se a gente tá tirando ela da casa por conta de um comportamento odioso, não dá para quando ela sair, reproduzir esse comportamento equivocado em cima dela. Porque, de fato, ela vai ser muito prejudicada. Porque, assim, ela era uma pessoa desconhecida, agora ela volta uma pessoa conhecida e uma pessoa conhecida com uma grande rejeição. E estigmatizada, Então, assim, ela se tornou um motivo de piada. Então, que a gente tenha uma empatia, que, assim, qual é a nossa ferramenta de dizer que a gente não gostou da postura da casa dela na casa? Eliminando. Eliminou, acabou. Viva a sua vida. Viva a sua vida, meu amor. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Eu tô pronta se Lumena sair e ela quiser, como diz aqui na Bahia, me dar uma telefonema pra gente. Passar um telefonema. Me dá uma telefonema pra gente bater um papo. Ela pode contar comigo. Quem for aí admin dela ou alguém pode falar isso pra ela. E vamos seguir. E semana que vem a gente se encontra aqui no Quartetas. Aí eu queria falar uma parada também. O maravilhoso é Júlio entrando aqui. A gente já vendeu esse projeto, porque Júlio... Júlio Ô, Júlio, trabalhando até na live. Já começa a vender aí. Fala, Cléo, você falou que ia falar uma coisa. Eu queria falar, baseado no que a Tia Má falou antes, acho que foi hoje que você escreveu isso, que é um reflexo do que está aqui fora. Não sei se foi hoje, é porque eu leio todos os dias, eu já confundi os dias. Mas o BBB é sempre um reflexo da nossa sociedade, né? E eu acho que tem o reflexo de tá todo mundo muito mais consciente num lugar, sabendo que existe o certo e o errado, na forma de tratar as pessoas, na forma de como falar, de como se referir, de lugar de fala e tudo isso, de privilégio. Mas também existe uma coisa muito forte do cancelamento, que antes não existia, e teve uma mina racista que ganhou o BBB, sabe? Não podemos esquecer disso. E pra mim é muito pior isso, sabe? Tipo, eu já vi homens fazendo coisas muito piores do que a Lumena fez. O que ela fez foi ser grossa, foi tipo isso, não dar uma escuta. Mas eu acho muito pior uma pessoa ser racista, eu acho muito pior um homem ser um puta machista, sabe? E agir de forma misógina lá dentro, e aqui fora não acontecer nada. Então, assim, também é um reflexo de como a gente vê as pessoas pelas cores que elas têm, né? Sim, sim, com certeza. Não Exatamente. Vamos refletir, Brasil. E não vamos usar um reality show, né, para exteriorizar o racista que existe dentro de muita gente, né? Porque é o que a gente está acontecendo de uma forma legítima, que é o tal do racismo recreativo. Sim, que todo mundo tá aqui fora, Lumena. Tudo racista, tá? Fica a dica para você. Então, reflitam. Falamos aqui de coisas muito importantes. Se você é uma pessoa inteligente, sensível e que tem esse poder de refletir para evoluir, use isso aqui, tudo que a gente falou, como uma mola para você evoluir, porque é fato, é fato. Então, se sair Lumena, hoje a gente tem que... A gente é ótima, não sei vocês, eu falo de mim e de nós quatro aqui, nós quartetas, temos um pensamento sobre isso muito claro. E acho que concordamos
com isso, gente. É a gente isso. concorda. Deixa eu só falar. Responder um comentário aqui. O moço falou, BBB é armação. Não, moço. Eu entrei, me inscrevi real, ganhei de verdade. Ah, eu amo a depositado teoria de dinheiro na conta. conspiração, O irmão gente. da Cleo tá lá dentro. É tudo verdade, não é armação. Eu acho maravilhoso. E eu peço, gente, quero até aproveitar para dizer que tem gente que diz que eu tô ganhando para escrever. Eu até queria mesmo, tá? Se tiver alguém querendo me pagar para eu escrever, Vamos eu arrumar receber, que alguém. eu tenho 2 filhos e os meninos comem demais. Não, eu Seria tudo. seria tudo. Eu acho que merece, inclusive. Merece, porque imagina, você ia escrever, a gente ia, Oi, né, ô, Cléo, usufruir mas disso e sem inclusive, meu amor, quem tá me pagando é você e seu pai, você não sabia, não? Aquele texto que eu fiz de Fiuk, falando, né, do comportamento, o Roberto falou, tá ganhando quanto do Fábio Júnior? Eu falei, não, quem me paga é Roberto Carlos com Glória Pires. A Glória Pires. Ela é mãe da Cleo Pires, do Fiuk, não. Ela é mãe da Cleo Pires, do Fiuk, E eu que não. mãe cantando essa música. Gente, já tá na hora, né? Mas tudo bem. Só essa última coisa. A mãe cantando essa música. Ela é gênia. Maravilhosa! Então, beijo. Vai começar o de BBB. despedir, né? A gente tá com dificuldade de desapegar, mas... É mesmo. A Girls. gente se vê semana que vem. Até a semana que vem! Até quarta-feira, semana que maravilhosa. vem. Todas as Nasce um vocês, programa no amigas. Instagram. Olha só. Até semana que vem, nesse mesmo Vai horário, fazer nesse print, mesmo gente, bate-canal. fazendo essa cara assim de coisa. Alguém dá um print? Júlio, dá um print. É, dá um print aí. Dá um Tira o print. comentário, Preta, pra fazer o print sem comentário. Ah, tá. Peraí. Vou tirar. Deu vários caras. Agora peraí. pode ter um clique, né? A gente nunca Peraí, sabe. coisinha, que eu vá. Peraí, que eu tô... Desativar... Não. Desativar comentários, tá. Qual é? Ai, meu Deus, o telefone. O ring light. O que a gente faz? Qual é a pose? Eu já tô aqui com esse sorriso aqui, já tá com cãibra até. É, tinha que fazer 4, não é ser quarteto. Ah, 4, tá bom. Ah. Eu achei que era tipo Ai, um tchau. 4 de quarteto. Tá. E agora um assim, ó, segurando as tetas. Assim, ó. É, eu ia dar essa ideia. Pronto! Beijo, tchau, Obrigada, Beijo, obrigada vai por sair quem hoje, acompanhou vai também. embora. Beijo, gente. Amo vocês três. Muita Também coisa. amo. Depois Amo. eu faço vídeo Tô me sentindo chamada no também, desse jeito que eu amei. Beijo. Sim. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.